Eu acho que valeria a pena abrir duas turmas se tiver uma prospecção de alguma outra coisa. Então tem que ter todas as empresas que poderiam. Eu acho que não vai categoria. Hoje de manhã a Raquel mandou uma mensagem dizendo, perguntando, Thaís, o aluno plano de tal do forte atacadista de vocês? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado, por gentileza, neste momento vamos manter os microfones desligados. Ok? Então, eu vou estar passando o videozinho para vocês. Realmente é o que acontece nas nossas unidades, são os serviços que a gente tem a oferecer a vocês. Aproveite este momento. Estão ouvindo? Não, Jovi. Tá, desculpa, gente. Infelizmente, nós tivemos alguns percalços já do início e a gente acaba ficando um pouco tenso. E agora? Vamos conhecer bibliotecas do Senac Santa Catarina? A rede possui 28 bibliotecas em todas as regiões do estado e um acervo com mais de 200 mil livros. Aqui, você vai ter todo o auxílio necessário para procurar o que precisa em fontes de informações confiáveis. Temos espaço para você fazer uma leitura agradável. É a biblioteca como espaço de lazer e troca de ideias. Com um empréstimo entre bibliotecas, você tem acesso ao acervo de todas as bibliotecas do Senac em Santa Catarina. Isso não é fantástico? A Biblioteca Humana mostra que em nosso acervo, muitas histórias conquistam o público pelo relato ao vivo do próprio personagem. Ofertamos diversas capacitações para auxiliar na sua aprendizagem. Momentos de prosa com autores parceiros. A Biblioteca das Coisas, trazendo o conceito de biblioteca colaborativa, oferece acesso a outros serviços como empréstimo de carregadores de celular, pendrives, fones de ouvido, notebooks e guarda-chuvas, e jogos de tabuleiro, e quebra-cabeças desafiadores montados coletivamente. As aromatecas auxiliam os alunos em suas práticas profissionais, facilitando o ensino e aprendizado. Biblioteca virtual com mais de 9 mil e-books. Bibliotecas com espaços inovadores. Vocês têm acesso a tudo isso. Aproveitem! Nossa equipe está preparada para lhe atender. Ok, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, vamos dar sequência. Antes de iniciarmos as apresentações, eu tenho alguns recados. Vocês podem interagir através do chat e também por áudio. Eu vou estar organizando as perguntas no chat e no final da apresentação será respondido as perguntas. Quem preferir pode utilizar o áudio no momento das perguntas, ou seja, no final da apresentação. Peço que deixem os microfones desligados e só abram quando for falar. Disponibilizarei no chat a lista de presença. Todos precisam preencher para receber o certificado e participar do sorteio do brinde. Lembrando que só irá receber o certificado quem fez a inscrição no site do Senac e preencheu a lista de presença. Também, no final do evento, vou disponibilizar um link de avaliação para que vocês possam estar avaliando o nosso evento. Isso é muito importante, a participação de vocês, né, para que a gente possa estar melhorando para os próximos anos. Também gostaria de avisar que foi lançado o desafio do TikTok, Semana do Livro e da Biblioteca Senac SC 2020. Você
pode criar um vídeo mostrando como foi a sua experiência na participação da semana ou sobre seus livros favoritos. O mais criativo e que melhor represente o tema ganhará uma mochila exclusiva do Senac, muito bonita, por sinal, pessoal, participem, muito legal esse prêmio, esse brinde, né? Então, corem lá os vídeos, corem, né? Postem, concorem os vídeos, melhor dizendo, gente, desculpa, concorem os vídeos postados apenas na rede social do TikTok, ou seja, até amanhã, dia 30/10, marcando o @S do livro e da biblioteca. Ok, pessoal? Não percam, eu sei que vocês são bem talentosos e vocês podem estar participando sim. O prêmio é ótimo. Ok, pessoal? Então, vamos dar sequência. Então, apresentando um pouquinho o tema, a atividade de hoje é Contar e Encantar, Jovens Contam Histórias Literárias. A leitura de livros e a contação de histórias buscam desenvolver a postura, a oralidade, a escrita, a interpretação, bem como a relação do jovem com o mundo. Podemos entender a importância da contação de história com jovens, tanto para a sua aprendizagem em sala de aula, quanto para a formação de um cidadão na sociedade. Essa atividade faz parte da unidade curricular 5, do curso Aprendizagem de Serviços Administrativos em parceria com a Unimed Chapecó, onde 10 alunos desta turma farão a contação de história do livro pessoal ou emprestado na biblioteca do Senac. Chapecó, né? Também, em nome da rede de bibliotecas Senac, eu agradeço imensamente a disponibilidade, o aceite da prof. Juliana, que é ela que está acompanhando esta turma, e dos alunos que farão a contação de história. A professora Juliana, ela é mestranda em estudos linguísticos pela Universidade Federal da Fronteira Sul de Chapecó, Santa Catarina, especialização em andamento em MBA em Gestão Estratégica Corporativa pelo Senac Chapecó, graduação em Psicologia pela UNO Chapecó, atualmente é professora nos cursos de aprendizagem, técnicos e graduação. Ela está conosco há muito tempo, é uma professora muito parceira da biblioteca, adora livros. Inclusive, ela comentou comigo faz uns dias que o que ela mais sentiu falta neste momento de pandemia foi da biblioteca, dela não conseguir vir até a biblioteca por conta das aulas online e também por conta que o nosso acervo já estava um pouquinho mais restrito e ela não conseguia vir com os alunos para a biblioteca. Então, realmente, ela é uma ótima leitora e participante ativa da biblioteca. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Tudo ok? Então, neste momento, eu passo a palavra para a prof. Juliana dar sequência ao nosso evento. Então, boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos. É uma grande satisfação, uma grande honra, né, estar aqui com vocês. Agradecer a todos que estão aí participando, que ingressaram na sala, que vão ouvir aí boas histórias, né, e principalmente aos alunos, né, que aceitaram esse desafio, né, que é o contar a história hoje. Então, a Jove falou um pouquinho da minha história, minha formação, né? E eu sou apaixonada, né, pelos contos, pela arte da aprendizagem pelo conto, né? E aí tem a Regina Machado, que é uma grande pesquisadora dessa área do conto, né? Ela diz que durante a leitura, a escuta de uma história, pode haver uma variedade muito grande de experiências misteriosas, né? Então, quer dizer, quando a gente está contando uma história, a gente está criando um modo de dizer que as pessoas entendam, e a gente cria uma ponte, né, entre as pessoas de comunicação. E por quê? Porque nós estamos dentro desse conto, nós estamos dentro dessa história, né? Então, a história, ela só existe quando ela é contada ou quando ela é lida, né? E ela se atualiza para cada ouvinte ou para cada leitor. Então, cada vez que a gente vai fazer a leitura de algo, ou a gente vai fazer, né, ouvir algo, ela se transforma a partir daquilo que eu dou sentido para a história, né? Então, há uma aprendizagem na arte da narrativa, e eu acredito muito nisso, nessa questão, por isso que eu trabalho com essa atividade, né? Então, a gente já vem com essa atividade desde a outra turma, então a gente trabalha com isso, né?
E tem uma outra escritora também, a Cléo Busato, que ela diz assim: o contador de histórias, ele empresta seu corpo, sua voz, seus afetos ao texto que ele vai narrando. E o texto ele deixa de ser apenas um signo para ele se tornar significado. Ou seja, eu dou sentido àquilo que eu estou ouvindo. Eu paro, eu ouço, né? E aí eu vou transformando isso nesse sentido. Eu gostaria também de fazer mais uma fala da Machado, que eu acho fantástico quando ela traz uma metáfora referente às árvores. Ela diz que a contação de histórias, né, é como se, vamos imaginar que a gente tivesse várias fileiras de árvores, né, e nós, no nosso dia a dia, a gente utiliza sempre as árvores. E os contos, eles são para as árvores mais guardadas, né, que guarda a seiva da mudança. Então, é nesse sentido que hoje a gente vai trabalhar com esse conteúdo, né? Com esse passeio a essa aventura. Então, hoje, nós vamos trabalhar aí com histórias, né? Nós vamos passar pela ficção, nós vamos passar pelo romance, nós vamos passar pela mitologia, vamos falar um pouco também sobre espiritualidade. E também vamos voltar aí um pouquinho no tempo, né? Temos uma história aí que volta um pouquinho no tempo, né? Então, como a Jovi disse, né? Essa questão da contação, ela nos ajuda muito a ouvir o outro, a criar empatia, né? No relacionamento com o outro e principalmente ao nosso autoconhecimento, né? Porque ele desenvolve a nossa criatividade, a nossa imaginação, o nosso vocabulário, a nossa postura, a nossa escrita. Então, por isso, e principalmente, né, a gente busca o foco e a atenção, né, nessa atividade. Então, gente, vamos encantar, né, com a contação de histórias que os jovens aprendizes aí prepararam para nós, né? Vamos entrar nesta viagem. E aí eu vou ir mediando a apresentação, né, são 10 alunos, e aí eu vou chamar a primeira, né, que é a Daiane de Almeida, que ela vai falar um pouquinho sobre uma carta de amor. E depois, quando a Daiane terminar, né, a gente já vai para o segundo. E as perguntas a gente vai deixar, então, para o final. Certo, gente? Combinado? Daiane de Almeida. Oi, prof. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Posso ligar minha câmera? Pode, fique à vontade. Foi? Foi. Só tá... Isso. Tá aparecendo só... Cuidado que tá cortando aí o teu rosto. Eu acho que é porque eu tô pelo celular. Pode ser, pode ser. Tá. Posso começar? Sim, fique à vontade. Quando... Pode falar, Jovi. Daiane, tenta regular um pouquinho aí a imagem do teu celular, porque tá muito estranho, tá aparecendo, não tá aparecendo o teu rosto. Tá melhorando? Não? Sim, mas a imagem ficou... Agora, não. Assim tá melhor. Tá melhor? Deixa eu botar uns livros aqui, então. Tenta escorar o celular aí. É um Assim pouquinho tá bom? melhor. Porque... Sim, assim tá bom, isso mesmo. Obrigada, Daiane. De nada. Bom, então, boa tarde a todos. Meu nome é Daiane de Almeida, eu sou jovem aprendiz pela Unimed, faço curso no Senac Chapecó. O livro que eu vou contar é Uma Carta de Amor, de Nicholas Spark. Eu não tenho o livro em mãos, então eu imprimi uma foto da capa, para todo mundo conseguir visualizar um pouco. E ele foi publicado em 1998, mas só teve uma adaptação para nós em 1999. A história se inicia com Teresa caminhando pela praia, quando ela se depara com algo que reluz na areia, e ela decide ver o que é. Vê que é uma garrafa com uma carta dentro. Ela decide ler a carta. Curiosa, ela decide ler a carta e saber o porquê de uma garrafa com uma carta na areia, né? Aí, na medida que ela vai lendo a carta, ela percebe que são palavras muito bonitas e que transmitem a ela um sentimento muito forte. Nisso, ela decide pesquisar para saber o porquê da carta e quem escreveu. Ela descobre que é um cara que mora numa cidadezinha ao litoral chamada Wilmington, e o escritor se chama Garrett. Na medida que ela pesquisa, descobre que tem outras cartas como essas espalhadas pelo mundo inteiro.
ela decide viajar até Wilmington para conhecer melhor o escritor e eles acabam se conhecendo, se envolvendo, se apaixonando. E nisso ela descobre que não são apenas poemas bonitos ou palavras aleatórias que ele escreve e joga na água. É uma forma que ele achou de se conectar com Catharine, sua falecida esposa, já que os dois gostavam de velejar e se envolver em coisas como o oceano. Só que rolou um conflito no relacionamento, que ela morava em Boston e ele morava em Wilmington. É uma distância considerável e eles não sabiam lidar com a distância no relacionamento deles. Numa das viagens que Garrett faz até Boston, como Teresa trabalhava em um jornal, ela acabou por publicar a carta, mesmo que anonimamente ela publicou, e não tinha contado a Garrett. Garrett, ele descobre, fica furioso e levemente traído, porque ele não queria que ela expôsse algo tão pessoal dele. Ele volta para Wilmington, Teresa vai atrás e decide colocar um ponto final, pois ela não está disposta a ficar com alguém que não consegue deixar o passado e viver o presente da maneira que deve ser vivido. Nisso, Teresa volta para Boston. Garrett toma consciência de que ama Teresa e decide enviar a sua última carta a Catharine. Nisso, ele faz como todas as outras vezes, veleja mais longe da costa com o seu barco e joga a garrafa ao mar. Só que naquele dia tinha um pequeno porém. Estava acontecendo uma tempestade muito forte, o que acaba ocasionando com que o barco dele virasse e ele morresse. Teresa ficou muito triste e abalada com a notícia, e semanas depois recebeu a primeira e última carta dele, onde ele dizia que estava disposto a largar tudo e viver com ela em Boston, e que ele estava realmente apaixonado por ela. Teresa, novamente emocionada com uma carta dele, decide enviar também uma para ele. Nisso, ela escreve a carta, coloca dentro da garrafa e vai na praia onde tudo começou, arremessando a garrafa o mais longe que consegue. Na carta continha palavras como que ela sabia que o amor deles não tinha acabado ali e que seria infinito como as águas do oceano pareciam ser. É isso. Obrigada pela atenção de todos. Muito bom, muito bem. Demorei porque acabou dando uma oscilação aqui na rede, tá? Muito lindo, Daia, muito bom. Parabéns pela contação, parabéns aí pela... fiquei ouvindo, né, e fiquei assim, viajando em relação à areia, em relação à carta, né, a garrafa. Muito gostoso ouvir você ouvir, né, ou você contar, né. Parabéns aí, todo mundo está comentando aqui, né, que ele é um autor, né, de romances, né, inclusive, Daia, se tu puder disponibilizar o nome do autor, o nome do livro, o nome do autor aqui no chat, e os demais colegas também que vão apresentar, acho que gostei dessa ideia, muito bacana. Parabéns aí a Disby, né? Legal, gostei da tua dica. Muito bom, Daiane, então, Obrigada. salva de palmas, Eu vou botar né? aí no chat já. Perfeito. Muito bom, muito bom. Vamos seguir, então, com a nossa programação. Aí, no final, a gente retoma para comentar mais algumas coisas, né? Embora eu falo bastante, eu vou me manter aqui na... Gente, como segunda, então, nós temos a Eduarda Salete Merlo. Ela vai falar um pouquinho do livro que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eduarda? Oi. Oi. Então, como já foi falado, eu sou a Eduarda, eu sou do Senac aqui de Chapecó, e o livro que eu vou falar é A Guerra que Salvou Minha Vida, da escritora Kimberly Bradley. A Guerra que Salvou Minha Vida, ele é um romance que retrata a vida de uma jovem que se chama Ada, que tem 10 anos, e junto dela tem o seu irmão Jamie, que tem 7 anos. O livro mostra a visão da Segunda Guerra Mundial vista pelos olhos de uma jovem, a qual se torna uma refugiada dentro do seu próprio país.
Essa protagonista, ela não está vivendo apenas essa guerra, ela vive uma guerra dentro da sua própria casa com a sua mãe. E com os futuros bombardeios que vai ter de Hitler, ela e seu irmão Jamie têm a oportunidade de sair de Londres e irem ter uma vida melhor. E elas saíram de Londres na evacuação das crianças. Aqui tem uma imagem das crianças sendo evacuadas nos trens. E a Ada ela nos mostra que para mudar de vida, você não pode desistir, você tem que lutar. E é isso que ela nos apresenta. É uma história de superação, amadurecimento, que ela teve, é uma menina que teve uma vida muito triste e mesmo assim ela deixou ser amada e aprendeu o poder do amor. E desde muito cedo ela sofria muito com a sua mãe, algumas pessoas da sociedade. Por que que ela sofria? Porque ela nasceu com o pé torto. E antigamente, se tu nascia com o pé torto, alguma coisa, não era normal. A mãe dela via ela como um monstro, tanto que não deixava sair do apartamento, não podia estudar, nada. Enquanto seu irmão poderia ir à escola, frequentar, brincar na rua. Que mais que eu ia falar? O irmão dela também sofreu preconceito, porque antigamente ser canhoto também não era alguma coisa muito boa, né? Ele sofria preconceito na escola, por causa dos professores, dos colegas. E, porém, ela nunca desistiu. E agora ela colheu os bons frutos pela sua persistência. Ela tem uma família que ama, uma mãe que realmente cuida, que é a mulher que acolheu eles na hora da evacuação. E o irmão agora ele compreende ainda mais bem a situação dela, tudo que ela já passou. E nos dias de hoje a gente vê que tem muitas pessoas de diferentes batalhas que enfrentam, mas desistem nos primeiros obstáculos, por medo, por causa de não conseguir enfrentar o desafio que a vida propôs. E então, mas a gente ainda encontra pessoas como Ada, que correm atrás e ainda dão a volta por cima. E eu indico muito a leitura desse livro, porque é emocionante, é bonito, tu chora junto com a Ada. E também ele fala da história, como que era o bombardeio, como que ocorria a evacuação, como que eram as espionagens. Enfim, é bem interessante de ler aqui. Era isso. Muito bom, Eduarda. Parabéns. Muito bom, adorei. Obrigada. Muito bom. Eduarda, parabéns. Olha aí a Camila, né? Colocou aqui, lembrou a menina que roubava livros. Olha que gostoso quando a gente começa a fazer esses links entre um livro, uma história com outra história. A gente vai rememorando, né? A gente vai relembrando aí situações, né? A gente se vê muito em situações do livro também. Eu acho que é bem bacana isso também. Muito boas palmas, adorei, gente, né? Adorei a dica aí e podemos, a partir de agora, todo mundo bater palmas. Adorei essa ideia. Muito bom, gente, né? A Eduarda colocou aqui mais algumas questões, né? Eu acho que bem interessante. Muito bom, aí já tem mais uma dica, né? A menina que roubava livros para leitura também. Muito bom, Eduarda, obrigada, tá? Obrigada por compartilhar conosco. Seguindo mais um pouquinho, então, temos agora o João Vitor Schaff Nunes, que vai falar um pouco sobre o livro Divergente. Me escutando? Alô? Sim, João. Sim, Tudo bem? Deixa eu só ligar a câmera aqui. Eu ia dizer, todo mundo me vendo? Aí. Ok, tudo certo. Então, pessoal, muito boa tarde para todos. Meu nome é João Vitor, como a professora já havia falado. Hoje, referente então ao projeto de leitura, eu vou estar vindo aqui para falar um pouquinho sobre a minha leitura para vocês. Então, o livro que eu escolhi é Divergente. Ele é um livro escrito pela Veronica Roth. Ele é um livro, então, de gênero de ficção e ficção científica. Também tem uma pegada de romance ali no meio. Mas, então, basicamente, esse livro conta a história de Beatrice, que é uma garota que vive numa cidade meio que pós-apocalíptica, da cidade de Chicago. Como o mundo sofreu muita guerra, enfim, o pessoal se refugiou nessa cidade e criou muralhas em volta e se manteve lá dentro.
Então, basicamente, então a sociedade é contida por 5 facções. Eles se separaram em 5 facções que têm a seguinte denominação. Seria a facção da amizade. E cada uma dessas facções também são identificadas através de uma virtude, que seria a amizade, seria a generosidade, a abnegação, o altruísmo, a audácia, a coragem, a franqueza, a sinceridade e a erudição, a inteligência. Então, cada uma dessas facções tem uma certa responsabilidade dentro da sociedade. E, por exemplo, a audácia, que é a da coragem, eles são os soldados que vão proteger de qualquer coisa que for necessário. Então, meio que faz uma relação com coragem. A pessoa tem que ser corajosa para conseguir proteger os outros. Enfim, isso acontece com as outras também. E, enfim, basicamente, todo jovem que completa 16 anos, ele passa por um teste de aptidão que vai iluminar o caminho dele, basicamente, para qual facção ele vai seguir depois daquele dia. Aí fica a critério dele escolher qual. Se ele vai sair daquele já tá, que seria aquele nasceu, que é dos pais, ou se ele vai seguir para outro. O teste vai dizer qual que faz mais sentido para ele. E aí, enfim, no próximo dia vai rolar a questão da seleção. Aí eu achei bem legal essa parte do livro, por conta que são 5 recipientes de metal que tem um certo elemento dentro de cada um deles. Cada um desses elementos representa uma facção. E, enfim, o jovem chega em frente, corta a mão e pinga o sangue da facção que ele vai escolher passar o resto da vida dele para frente. Tem essa questão, um pouquinho de drama aí, porque caso o jovem, por exemplo, seja de uma facção e mude ela, ele vai passar a ser visto com maus olhos com a facção que ele saiu, além de ter que abandonar todo mundo daquela facção e passar a viver somente na próxima. Então, ali, Beatriz, no seu teste de aptidão, ela descobre que é uma divergente, que, enfim, isso aí vai alimentando a questão da dúvida dela, na questão da escolha, e isso piorou ainda mais quando o irmão dela trocou de facção, da abnegação, que era a facção da família, foi para a erudição. Enfim, ela faz sua escolha, e a partir daí, começa a desenvolver um pouquinho mais sobre a Beatriz, sobre essa escolha que ela fez. E mais pro final do livro, então, é explicado o que seria um divergente e por que talvez ele seria tão perigoso para a sociedade e o porquê que a sociedade, então, é dividida nessas 5 facções. E eu, particularmente, gostei muito do livro. Eu não sou muito fã de leitura, mas principalmente esse, sei lá, me deu vontade de ler e eu li até o final. E, enfim, gostei bastante. E eu acho que seria isso, então. Deu para dar uma palhinha do que seria o livro aí e tentar instigar um pouquinho de vocês. Então, obrigado e até a próxima aí. Valeu! Muito bem, João. Gostei da sua honestidade. Ai, João. Calma! Também gostei da honestidade, professora. E o bacana que eu coloquei no chat, continue achando livros que te encantem, porque nem todos os livros vão nos encantar. Mas se você continuar procurando, você vai achar outros, João. Exato, exato. Bem isso mesmo, Obrigado. Marcelo. Ai, muito bom, João, muito bem. Ele vai ser um bom leitor. Muito bom. Esse livro a gente discutia, né, João, a questão das escolhas e valores. Eu acho que ele está bem impregnado isso, né, em toda essa questão da história, né, da Tris e da família e as pessoas que estão em volta dela. Então, são escolhas, né, que você precisa tomar rumos, né, você precisa fazer isso na nossa vida também, né, a gente tem né, várias escolhas das quais a gente precisa ter um rumo da nossa vida também, né? E aí isso condiz com os nossos valores, né? Aquilo que a gente acredita, naquilo que a gente busca, aquilo que os nossos pais e pares eles buscam também para nós, né? Muito bom, João. Parabéns, assim, pela sua fala, né? O pessoal aqui comentou da sua voz, né? Uma voz muito voz de radialista, né? Muito bom. Obrigada, Camila. Que bom que você está gostando, né? Muito bom.
Que bom. João, parabéns. E vamos Professora seguir Juliana, um pouquinho. Oi? posso interromper só um instantinho? Vamos Fique à pedir um vontade. instantinho para o João ligar a câmera de novo, porque a gente não registrou o print dele. Ah, tá João, por bom, favor. Neila. Claro, claro, fica à vontade. Desculpa. Voltei aqui. Só um Não sei se tá instantinho, tá, dando pra João? Vou ouvir, te eu tô fixar sem na fone. tela. Oi? Fazendo corações das meninas aí, João. Isso. Só um E aí, instantinho, tá como é que focando? funciona? É pra tirar um print? Isso. Ok. Obrigada, Passou João. De Passou nada. perfume, João, para tirar Oi? print. Ah, Passou com um certeza, né? perfuminho. Ah, então tá bom. Tô cheiroso, tomei um banho. Show. Valeu. Ai, gente. Ai, vamos lá então, gente. Eu também tô adorando esse momento, gente. Tô bem feliz aqui com com todo esse envolvimento e alguém falou ali em momento mágico, de fato é um momento mágico. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho mais, né? Eu acho que quando a Eduarda contou um pouco da história, né, do livro, falou um pouco sobre questões de preconceito, né, questões relacionadas aí à questão da diversidade, das dificuldades. A Ana Caroline Bedin vai contar um pouquinho para nós aí, então, do livro O Extraordinário. Então, vamos voltar um pouquinho aí à questão dos preconceitos. Ana? Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver? Ainda não, Ana. Tá abrindo a tua câmera. Agora Sim. Foi? Ana, só baixa um pouquinho a tua câmera, que tá cortando um pouquinho. Isso, ótimo, melhor ainda. E tá com um efeito atrás, mas eu não sei tirar pra... Tá show, tá ótimo. Desculpa, Maravilhoso. pessoal, eu tô bem nervosa. Se eu parecer nervosa, eu não sou muito de falar em público. Mas obrigada por você ter aceito o desafio, tá, Ana? Fico bem feliz. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana. Eu sou do Senac Chapecó, da turma da Unimed. E hoje eu vim contar a história do livro Extraordinário, da Raquel Jermel, que conta a história do menino Og, de 10 anos, que tem uma deformidade facial no rosto, que durante esses 10 anos já passou por mais de 30 cirurgias e que isso dificultava muito a entrada nele na escola, pelo conceito do bullying que ele sofreria na escola. E até então a sua mãe dava aulas particulares para ele em casa, mas até que chegou o momento dos 10 anos e eles perceberam que seria o momento exato para eles irem para a escola, e também por falta de conhecimento da mãe dele, que não era formada nessa profissão. Até que então chegou o dia da escola, ele estava todo nervoso, todo com medo, e realmente já foi o que ele esperava. As crianças não queriam conversar com ele, não queriam encostar, tinham medo dele. E assim foi por muitos, muitos, muitos dias, até que um dia ele estava comendo sozinho na hora do lanche, e Jack Will, que fazia parte do grupinho que zombava de Og, foi conversar com ele, e nesse momento os dois começaram a rir, brincar bastante, e se tornaram muito, muito, muito amigos inseparáveis. E Julian, que era o garoto popular da escola, ficou muito bravo com isso, porque não admitia que o Jack fosse amigo do Og. Os dois sempre estavam juntos, iam um na casa do outro, conversavam bastante, e isso fez com que os dois ficassem inseparáveis. Até que então chegou o dia do Halloween, que era o dia que Og mais gostava, porque ele podia usar a fantasia, podia ser ele mesmo, não precisaria mostrar o seu rosto, e as outras pessoas não viriam que era ele, então ele podia ser ele mesmo do jeitinho dele. Até que então chegou o dia do Halloween na escola, e chegando na sala de aula, o Jack
o Jack Will estava com um grupinho de amigos, Julian e o outro grupo que zombava dele, e estava falando mal dele. E como como o Og estava fantasiado, o Jack não percebeu que era ele e continuou falando. E isso fez com que o Og ficasse muito triste, estragasse o dia dele e que os dois parassem de ser amigos. Até que então passou alguns dias, ele não queria falar com o Jack, ele até faltou alguns dias na escola. Ele estava jogando joguinho em casa no computador e Jack mandou uma mensagem para ele pedindo desculpas por tudo que ele tinha falado, por ele ter feito o Og passar por tudo aquilo novamente, mesmo sendo um dia que ele gostava. E como o Og sentia muita falta de Jack, pediu desculpas, aceitou as desculpas de Jack, e assim os dois voltando a ser amigos inseparáveis novamente, porque era o único amigo que o Og tinha, e o Jack também gostava muito do Og e da amizade dele. Até que então chegou a viagem do 5º ano, que eles foram para um acampamento onde se divertiram muito, fizeram muitas atividades, e no último dia eles foram para a mata e se depararam com um grupo de amigos, um grupo de outra escola, que começou a zombar do Og e querendo já partir para a agressão. E nesse mesmo momento apareceu um outro grupo da escola do Og e do Jack que também zombavam do Og. Porém, nesse momento em que o outro grupo estava querendo partir para a agressão para cima deles, eles defenderam o Og e o Jack, ficando do lado deles, e assim fazendo com que eles pudessem mudar a visão deles sobre o Og e se tornassem todos amigos. E também na escola, as outras crianças que tinham a visão errada sobre o Og mudaram totalmente, dando espaço à amizade, o amor, e principalmente a uma frase que tem atrás do livro, que é: não julgue um livro pela capa, não julgue um menino pela cara. E é isso, muito obrigada. Acho que essa frase que você finaliza, né, ela fala muito sobre o livro, sobre a história, e é um livro que vai falando bem a questão da essência, né, da gente ser o que a gente é, né, e é muito gostoso, assim, ver as dificuldades, os relacionamentos, né, e esse medo, essa insegurança, né, o desconhecido nos causa medo, né, nos causa muita insegurança, de fato. Mas aí a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo o que acontece, né? O Og, ele não era só aquele rosto, né? Ele tinha toda a sua essência, ele tinha todo seu carisma, sua inteligência, o ser dele, né? E aí as pessoas vão se apaixonando por ele conforme vão conhecendo ele. Muito bom, Ana, muito gostoso ouvir a sua história, muito gostoso ver, né, você aí se envolvendo com a história também, né, contando, parecia que tu estava dentro da história, né? Muito bom, muito bem. Seguindo então mais um pouquinho, né, parabéns aí a Ana. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade, né? Vamos ir aí para um campo mais voltado também para a questão de família, valores, né? Relacionamentos, amores. Então, Emanuele Maioli vai contar para nós, então, se eu ficar, né? O que vai acontecer se eu ficar? Boa tarde, então. Eu sou Emanuele e eu vou apresentar sobre o livro Se Eu Ficar, da Gayle Forman. Emanuele, só tá cortando o teu rosto também. Tá aparecendo só a sua boca. Melhorou?
Não, continua mesmo. Isso, se tu for um pouquinho. Isso, mesmo assim, corta a tua testa. Mais pra cá, então. Isso. Aqui tá ok, prof, já. Será que não há um delay Já. aí? Legal. Isso. Show, obrigada. Então, retomando, eu vou apresentar sobre o livro Self-Care, da Gayle Forman. Então, Self-Care é um livro sobre amor, família, amizade e superação, e tem como personagem principal Mia, uma musicista apaixonada por música clássica e violoncelos. Ela tem uma família tradicional e unida, um namorado guitarrista e cantor de rock e uma amizade verdadeira com Kim, sua melhor amiga. Nesse sentido, o livro retrata a história, um trágico acidente de trânsito em que Mia perde seus pais e seu irmão. Acaba ficando em coma. E nesse meio tempo, ela fica vagando nos corredores do hospital e a única coisa que ela lembra é a música que estava tocando no carro no momento do acidente. Dessa forma, Mia tem que escolher se ela quer ficar ou partir. Mas ela não sabe se ela quer lutar para sobreviver e ficar por amor ao seu namorado, à sua amiga e seus avós, e aguentar o peso da dor da perda de sua família, ou se ela quer partir e acabar com todo o seu sofrimento. Nesse sentido, então, eu escolhi esse objeto aqui para representar o livro, porque o namorado de Mia dá a ela de presente uma pulseira com 2 pingentes. Um era um violoncelo e outro era uma guitarra, e isso representava o amor deles. Então, basicamente era isso. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham um bom dia. Já acabou? Tava tão gostoso te ouvir, Manoele. Tava tão bom assim a trama, né, do livro, e aí a gente queria escutar um pouquinho mais, né? Mas também é bom, né, que fica esse gostinho de quero mais, que aí a gente também pode buscar, né, a leitura para ver como que vai se desenrolar, né? É um livro também que envolve a questão da família, que envolve a questão de valores, né? Ó, a Camila também tem uma história, a Camila, né? Tem uma história linda, né? De experiência, morte, espiritualidade, né? Exato, muito bom, muito bom. E escolhas, né? E retomamos a questão do ser humano, nós, né? Seres humanos, que somos feitos de escolhas. Eu vou... vamos seguir aqui, então, mais um pouquinho, né? Estamos aí ouvindo, né, essa questão espiritualidade, né? Amor, paixão, né? E agora o Vinícius Costa Rodrigues vai falar um pouco da mitologia, né, Vinícius? De uma forma mais, digamos assim, né, que é a escrita aí do Percy Jackson e o Ladrão de Raios, né? Então, vamos ouvir um pouquinho a mitologia, mas também voltado mais para a nossa linguagem de hoje. Vinícius? Então, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim, ainda não estou te vendo. Aí. Agora certo? Sim, Vinícius. Show. Uhum. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Vinícius Costa Rodrigues e eu sou jovem aprendiz da Unimed. Hoje à tarde, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o livro Percy Jackson, Ladrão de Raios, tá? Ele, que é um livro escrito pelo Rick Riordan, tá? Que é um autor que eu realmente gosto. Esse livro ele se passa em um mundo onde os deuses e os seres da mitologia grega, eles são pessoas como todos nós, e que caso a gente encontrasse eles no nosso cotidiano, isso seria um evento completamente normal, tá? E no decorrer do livro, e entre todos esses seres e todos esses monstros, o autor apresenta pra gente o Percy Jackson, né? Como ele prefere ser chamado. Ele é um menino de 12 anos e já havia sido expulso de tantas escolas anteriormente,
que ele preferia sequer tentar lembrar do número exato do número exato de escolas que ele havia sido expulso, tá? E essas expulsões todas essas inúmeras expulsões, na verdade, elas eram atreladas a visões que o Percy alegava ter de monstros ou seres que perseguiam ele durante passeios ou durante o cotidiano normal de aulas mesmo. E todas essas visões acabavam com confusões em que alguém acabava se machucando ou algum artefato importante da história dos Estados Unidos acabava sendo quebrado. E às vezes passeios acabavam sendo cancelados por causa desses eventos que ocorriam. E os adultos não entendiam o porquê disso, né? E por conta de todas esses eventos e todas essas expulsões inúmeras e rotineiras que o Percy enfrentava, ele acabava não conseguindo se enturmar muito dentro das escolas, né? E ele não, além disso, ele também tinha déficit de atenção, né? O que dificultava o processo de aprendizagem dele da forma normal, digamos assim, e fazia com que ele muitas vezes não fosse bem em provas. E conforme a gente vai avançando no livro, essas visões que o Percy tem, elas são explicadas pra gente como o Percy, ele sendo filho de um dos mais importantes deuses da mitologia grega, e que ele havia sido encarregado de recuperar um importante artefato que havia sido roubado do Monte Olimpo, tá? E esse artefato, ele era muito importante e se caísse em mãos erradas, ele poderia mudar completamente o rumo do mundo ocidental que a gente conhece. Esse é um resuminho bem básico da história, tá? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre por que eu escolhi esse livro e por que eu gosto tanto desse livro e toda a série do Percy Jackson e os Olimpianos, tá? O que mais me fascinou nessa história é a forma leve como o autor ele carrega a gente durante a história e como ela é de fácil leitura, de fácil entendimento, e como o Percy narra ela como se ele estivesse contando uma história pra gente do nosso lado, certo? E o autor, ele relaciona os problemas do Percy com problemas reais, de adolescentes reais. A gente fica cada vez mais imerso nessa história e queira ler ela até o último capítulo. O livro, Percy Jackson, Ladrão de Raios, ele nos passa uma mensagem muito sutilmente, porém que eu acho que é uma das mensagens mais importantes que eu já li até hoje. Essa mensagem para o público adolescente da série é que o Percy, ele tem um lado incompreendido dele, que no caso seria esse lado de toda a mitologia, de todos os seres que ele vê, e que todos nós podemos ter esse lado também, seja com algum lado artístico incompreendido, seja algum lado de coisas que gostamos de fazer, muitas vezes não são compreendidos por outras pessoas, e que, na maioria das vezes, é o lado mais importante que a gente tem como nossa essência, como ser humano, e é o lado que a gente mais tem que preservar, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje à tarde. Agradeço a presença de todos e um abraço. Concordo, né? O Vinícius é o nosso crítico aí, né? Crítico literário, muito bom, muito bem. Acho que o Vinícius relatou uma questão muito importante, né? Aquilo que a Ana também trazia, né? Na questão da essência, lá com o Extraordinário, acho que o Vinícius trouxe aqui também a questão do autoconhecimento, e de você entender que sim, né, a gente tem as nossas limitações, tem nossas dificuldades, mas que também a gente tem um lado de talentos, né, daquilo que a gente já faz muito bem, e por que não desenvolver isso também, olhar para isso, olhar para as nossas potencialidades e fazer com que elas melhorem cada vez mais, né. Gostei muito da fala do Vinícius, né, que ele gostou do livro, que foi uma leitura leve, uma leitura gostosa, que vai te levando, né, acho que aquilo que o João trazia antes também, né, do livro do Divergente, acho que é bem isso mesmo, né, a gente precisa ser levado, a gente precisa gostar e ser levado. Antes da gente dar sequência, eu gostaria de contar uma história também para vocês. Na verdade, eu queria contar para vocês uma crônica, né? Que é uma narração, né, do que relata o dia a dia, reflete alguns costumes, a nossa vida social como um todo. E essa crônica, ela foi escrita por Rubem Braga,
que ele é um escritor e ele é considerado um dos melhores cronistas brasileiros, né? O nome da crônica chama-se A Borboleta Amarela, né? Então eu vou contar ela em 2 momentos, agora e no final, depois que os jovens finalizarem, eu também, tá? Era uma borboleta. Passou roçando em meus cabelos e no primeiro instante pensei que fosse uma bruxa ou qualquer outro desses insetos que fazem vida urbana. Mas como olhasse, vi que era uma borboleta amarela. Era na esquina da Graça Aranha com o Araújo Porto Alegre. Ela borboleteava junto ao mármore negro do grande ponto. Depois desceu, passando em face das vitrinas de conserva e uísques. Eu vinha na mesma direção. Logo estávamos de frente à ABI. Entrou um instante no hall, entre 2 colunas. Seria uma jornalista? Pensei com um certo tédio. Mas logo saiu e subiu mais alto, acima das colunas, até o travertino encardido. Na Rua México, eu tive de esperar que o sinal abrisse. Ela tocou fagueira para o outro lado, indiferente aos carros que passavam roncando sob suas leves asas. Fiquei a olhá-la, tão amarela e tão contente da vida. De onde vinha? Aonde iria? Fora trazida pelo vento das ilhas ou descera sassaricante e leve da floresta da Tijuca ou de algum morro? Talvez o de São Bento. Onde estaria uma hora antes? Qual sua idade? Não sei de borboletas. Nascera acaso no jardim do Ministério da Educação? Não, o Burle Marx faz bons jardins, mas creio que ainda não os faz com borboleta, o que, aliás, é uma boa ideia. Quando eu mandar fazer os jardins do meu palácio, direi, Burle, aqui é sobre esses manacás, quero uma borboleta amarela. Mas o sinal abriu e atravessei a rua correndo, pois já ia perdendo de vista a minha borboleta. A minha borboleta? Isso que agora eu disse sem querer era o que eu sentia naquele instante. A borboleta era minha, como se fosse meu cão ou minha amada de vestido amarelo que estivesse atravessando a rua na minha frente. E eu devesse segui-la. Reparei que nenhum pedestre olhava a borboleta. Eles passavam devagar ou depressa, vendo vagamente outras coisas. As casas, os veículos, ou só se vendo. Só eu vira a borboleta e a seguia com meu passo fiel. Naquele ângulo há um jardinzinho, atrás da Biblioteca Nacional. Ela passou entre os ramos de acácia e de uma árvore sem folhas, talvez um flamboyant. Havia naquela hora um casal de namorados pobres em um banco e 2 ou 3 sujeitos espalhados pelos outros bancos, dos quais uns de pedra, outros de madeira, sendo que esses são pintados de azul e branco. Notei isso pela primeira vez. Aliás, naquele instante eu sempre passo por ali, e é que a minha borboleta amarela me tornava sensível às cores. Ela borboleteou um instante sobre um casal de namorados. Depois passou quase junto da cabeça de um mulato magro, sem gravata, que descansava num banco, e seguiu em direção à avenida. Amanhã eu conto mais. E aí, vamos seguindo a nossa programação. Então, Vinícius falou um pouquinho sobre a mitologia, e agora nós vamos para as estrelas. Amanda Panassolo Germendorf, né? Ela vai falar um pouco do livro Em Algum Lugar nas Estrelas. Amanda? Oi? Oi, tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Não, Amanda, tá bem baixinho o teu som. Deixa eu colocar o fone. Isso. Agora tô te vendo.
Bom, então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Amanda, eu sou aluna do Senac Chapecó. Amanda, Oi. Só um minutinho. Você consegue dar uma arrumadinha na tua câmera que não está aparecendo teus olhos? Parece só uma parte do teu rosto. Aí, melhorou? Sim, melhorou. Obrigada. Então, eu sou aluna do Senac pelo curso de Aprendizagem em Processos Administrativos e hoje eu vim falar um pouco sobre o livro Em Algum Lugar nas Estrelas, da Claire Vanderpool. Esse livro, ele se passa logo após a Segunda Guerra Mundial e ele é narrado pelo Jack, que é um garoto que tem 11 anos e que acabou de perder a mãe. Por não ser muito próximo do pai, porque ele era militar, ele é enviado para um internato só para garotos no Maine. Ele morava com a sua mãe no Kansas. E lá nesse internato, então, ele vai conhecer o Early, que é um garoto estranho, diferente, que não tem muitos amigos, ninguém entende muito ele, porque ele tem a própria forma de ver a vida. Então, ele organiza os pensamentos dele por sequências de cores, usando balas de goma. Ele escuta as mesmas músicas em determinados dias da semana. Ele consegue fazer contas gigantes de cabeça e ele tem um fascínio enorme pelo número pi, que é o número 3,14, que se segue em milhões de casas decimais. Ele consegue ver uma história nesses números. Ai, desculpa, gente. Só um minutinho. Problemas técnicos acontecem, né, gente? Desculpem. Então, ele tem um fascínio muito grande pelo número pi. Ele consegue ler uma história nesses números, porque ele tem uma forma diferente de ver esse número. E ele conta essa história. Pi viveu, foi um garoto e foi um viajante. Então, a história é dividida em 2 blocos. Partes são narradas pelo Jack, que é a história dos 2 garotos, e partes são a história de Pi, que é narrada pelo Early. No feriado de Natal, esses 2 garotos acabam ficando sozinhos na escola, porque os outros garotos vão todos viajar, encontrar suas famílias, e o Early, ele não tem família. Isso é uma coisa muito forte no livro. Vários personagens perderam pessoas muito importantes. E o Jack acaba levando um bolo do pai dele. Então, eles resolvem sair em uma cruzada em busca de respostas. E é aí que tudo começa a acontecer e as 2 histórias começam a andar juntas. Os 2 garotos começam a se deparar com situações muito parecidas com as que Pi viveu, com aventuras que Pi viveu. E é aí que a nossa imaginação rola solta. A autora conta que, se fosse nos dias atuais, o Early seria diagnosticado como autista. Mas como naquela época esse diagnóstico não era muito conhecido, nem a palavra usada, ele é só visto como um garoto estranho, porque é assim que as pessoas ao redor dele veriam ele. Eu queria ler para vocês também o primeiro parágrafo do epílogo do livro, porque eu acho que tem muito a ver com a história, e é uma coisa que a mãe de Jack falou para ele. E durante a leitura do livro, a gente consegue ver o amor gigantesco e a saudade que o Jack sente pela mãe dele. Então, ligar os pontos. Minha mãe dizia que olhar as estrelas tinha a ver com isso. Lá em cima é como aqui embaixo, Jack. Você precisa procurar as coisas que nos conectam, encontrar os jeitos com que nossos caminhos se cruzam, nossas vidas se interceptam e nossos corações se encontram. Então foi isso. Muito obrigada pela atenção. Eu tô sem palavras, gente. Confesso para vocês. Que com essa frase da Amanda, eu cheguei a me emocionar agora. Acho que esse livro ele traz muito forte a figura dos pais, né? A questão das perdas importantes, a questão, né, da saudade, desse vínculo, né, familiar, e principalmente, né, novamente aí a questão da diversidade, né,
Muito bom, Amanda, parabéns pela escolha do livro, parabéns pela escolha da frase, né? Eu acho que fantástica para encerrar a tua fala, assim, é um livro que vai te envolvendo também ao mesmo tempo, né? E vai te trazendo todas esses sentimentos e emoções, né? Do qual você vai falando. Muito bom, parabéns, Amanda, muito bem colocada aí a sua história. Muito bem, gente. Agora, né, a gente vai fazer um resgate aí um pouco histórico. A Heloísa Grunwald vai contar para nós sobre o Código da Vinci, né? Heloísa. Oi, tô aqui, já vou abrir minha câmera. Tranquilo. Eu tô com problema de internet, mas acho que... Tá carregando, acho que vai abrir a tua imagem. Ah, tá carregando ainda. Tá Agora tá aparecendo. Uhum. Tá. Então, oi. Heloísa, deu acabou travando um pouquinho. Tem como tu começar de novo, por gentileza? Tem, sim. Deve ser por causa da minha internet. Então, sou Heloísa. Eu também sou jovem aprendiz na Unimed, faço o curso no Senac. E eu vou apresentar para vocês hoje o Código da Vinci, de Dan Brown. Então, um assassinato dentro do Louvre aconteceu. E algumas pistas em pinturas uma sociedade secreta durante 2000 anos, e isso era para abalar os alicerces do cristianismo. Esse livro ele é um de suspense investigativo, aliás. Então, o personagem principal desse livro é Robert Langton. Ele é um professor simbologista e ele foi convocado pelo governo para descobrir os símbolos que estavam na cena do crime no Louvre, né? E ele teve a ajuda de Sophie Neveu. Ela é uma criptógrafa francesa, e eles, trabalhando juntos e tal, eles descobriram alguns mistérios por trás do Vaticano, algumas histórias, por exemplo, da caça às bruxas, dos Cavaleiros Templários, enfim. A maioria também falava sobre os tempos em que Jesus estava na Terra, né? E durante esse meio tempo que eles vão descobrindo coisas pela Europa inteira, eles acabam descobrindo que eles estão à procura do herdeiro do Santo Grau, que é um dos símbolos religiosos mais famosos, que até hoje, no caso, né? E até hoje ele continua assim o paradeiro. É isso, eu acho. Muito bom, Heloísa, muito legal ouvir aí a história, né, do professor, né, que ele se intitula como um professor e vai investigando aí a questão dos símbolos, né, a própria história, né, e como tu diz, né, ele vai se passando, o suspense investigativo é uma coisa que eu particularmente gosto muito, né, essa questão de ir investigando e encontrando e assim consequentemente. Muito bom, muito bom. A Jovi está aqui solicitando, pessoal, para vocês não esquecerem de preencher a lista de presença, tá? É muito importante para que depois vocês também participem do sorteio do brinde, né? E também a questão do certificado. Gente, vamos seguindo, vamos para o nosso penúltimo jovem a contar história. Temos aí o Axel Rangel Dias,
Ele vai falar um pouquinho, eu vou deixar ele apresentar o livro, apresentar o autor. Axon? Oi, prof. Oi. Já ligo a câmera. Sim, bem tranquilo. Tá me vendo? Ainda não. Ainda fala mais um pouquinho. Tá carregando? Agora estou te vendo. Sim. Uhum. Boa tarde a todos. Eu me chamo Axon, tenho 17 anos, sou aprendiz na Unimed, faço curso no Senac. Eu vou falar um pouquinho do meu livro, que é o Perdão, Leonardo Pico. O autor é o Mitchell Quick, e ele conta a história de um menino que é um drama adolescente, né? Envolve emoção, envolve sentimento, emoções internas. E ele fala... É um menino que planeja matar o ex-melhor amigo dele. E se matar no final. É um livro bem pesado, assim. Tem temas sensíveis, como suicídio, nazismo, estupro, religião. Mas o interessante da história é, assim, as emoções que envolvem, o jeito que ele fala, ele mesmo que narra o livro. E também a mentalidade dele é bem realista, assim, ele é muito pessimista, o Leonardo. A história acontece no presente, no passado e no futuro. Eu também gosto do Rodapé, que fala sobre as cartas do futuro, que deixa um suspense assim no ar, se tipo ele tá rolando fogos aqui. Tipo, deixa um suspense no ar as cartas do futuro para ver se ele porque se ele viveu ou não, tipo, as cartas do futuro ele escreveu, mas a gente não sabe se ele tomou atitude no final. Eu não vou dar spoiler nem nada do que ele fez no final, só que eu achei muito diferente a história. O final, assim, foi bem estranho para mim, o que ele fez. E outro detalhe é que ele não chamava a mãe dele de mãe, ele chamava ela pelo nome, porque ela nunca se importou com ele. Nem no aniversário dele, de 18 anos, ela não lembrou, ela só importava com a aparência dela. E antes dele tomar as atitudes dele, que foram no final, ele quis dar um presente para 4 amigos deles. Amigo dele que ele considerava muito, que era um velhinho que sempre deixava ele feliz, que era vizinho dele, e também uma menina que ele encontrou na estação de metrô, que ela ofereceu um panfleto para ele de Jesus, só que ele não... da igreja, assim, só que ele não ligou pro panfleto, ele se apaixonou por ela. Aí ele falou que antes de tomar todas as decisões dele, ele queria pelo menos ter um amor na vida dele antes de se matar. E também outra pessoa que marcou muito, que ele considerava demais, foi o professor dele que dava aula do Holocausto, que era um tema que ele gostava muito. Até ele guardou a arma, uma arma que era P-38, acho que era, que o avô dele tinha na ditadura. Na ditadura não, na época das guerras lá. A outra pessoa também que ele deu o último presente, acho que foi bem no final, antes dele fazer as coisas lá, foi o amigo dele, o Babak, que ele veio da Síria e ele sofreu bullying na escola, e eles se identificaram, se tornaram muito amigos. Eu acho que é isso, sabe? Eu gostei muito do livro, ele é mais adolescente, assim, só que eu indico para todo mundo, porque a gente se envolve na história, assim, a gente gosta de ver o que vai acontecer no final, o que ele vai fazer. É isso. Espero que alguém leia e goste, igual eu. Obrigada pela atenção. A gente já gostou. A gente já gostou da história, Axel.
E a gente vinha discutindo, né, o livro, enfim, e tu falava que ele era bem para adolescente, né? E aí ele vai falando também sobre relações familiares, né? Então, essa questão, retoma a questão da história também, né? Mas principalmente as relações familiares, né? Então, muito bacana, né? Eu fiquei bem curiosa para saber o final. E ele já está na minha lista para leitura, tá, Axel? Já está na minha lista. Muito bom. A Jamile diz tem um livro em algum lugar nas estrelas. Que também se passa dessa forma, Jamile. Não, é que esse livro também está na minha lista já. O livro do Axel, perdão, e o livro Em Algum Lugar nas Estrelas também já coloquei na lista. Que foi a Amanda que apresentou, verdade. Isso. Muito bom, muito bom, gente. Então, vamos finalizando. Agora vamos voltar um pouquinho a uma época um pouco diferente, né? Um contexto aí bem diferente dos nossos dias atuais, da qual a Raquel Salete de Santi vai falar para nós, então, sobre orgulho e preconceito. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos, Raquel, estamos te ouvindo. Só ainda não estou te vendo. Então, boa tarde, meu nome é Raquel De Santi, eu tenho 16 anos, eu sou residente de Chapecó e faço curso no SENAC. Hoje eu vim contar para vocês a história do livro Orgulho e Preconceito, escrito por Jane Austen. O livro é um romance que se passa no século XIX, onde as coisas são bem diferentes dos dias atuais. Ele conta a história de amor do Sr. Darcy e da Elizabeth Bennet. A Elizabeth Bennet, ela tinha 4 irmãs e pais também. Ela era a segunda mais velha, e naquela época existia bastante preconceito em relação às mulheres nesse sentido, pois como elas não tinham direito de herdar terras, então era bastante preciso o casamento, pois elas precisavam se sustentar quando seus pais morressem, então existia bastante casamento arranjado naquela época. Porém, a Lizzie, que era a Elizabeth, é o apelido dela, a Lizzie, ela era uma pessoa que tinha um pensamento um pouco diferente. Ela falou que ou ela se casava por amor ou ela ficaria solteira. O Sr. Darcy, ele passou uns tempos na cidade com seu amigo Bingley. E ele, em um baile, ele conheceu a Lizzie e ele ficou encantado por ela na hora. Porém, ele era uma pessoa bastante tímida, bastante na dele. E a Lizzie era uma pessoa com personalidade totalmente diferente. Ela era uma pessoa espontânea, ela gostava de dançar, conversar. Então, eles tiveram um pouco de conflito de personalidades. O amigo do Sr. Darcy, o Sr. Bingley, se apaixonou pela Jane, que é a irmã da Lizzie. E por conta disso, em vários momentos do livro, a Lizzie conheceu mais o Sr. Darcy e ela acabou tendo um preconceito sobre ele, pois eles não eram tão íntimo e ela pensou que ele era uma pessoa totalmente orgulhosa e egoísta. Por conta disso, ela não queria ter tanta relação com ele. Em um momento também, a milícia passou um tempo na cidade e um militar contou algumas mentiras para Lizzie a respeito do Sr. Darcy, falando que uma mentira que fez com que ela reforçasse o sentimento do preconceito que ela tinha de orgulho e que ele era orgulhoso e egoísta. Por conta disso, ela só queria se afastar dele. Mas o Sr. Darcy tinha se apaixonado dela e ele pediu ela em casamento em um momento. E nesse momento, a Lizzie negou o pedido e explicou o porquê de não ter aceitado, falando essa mentira que o militar contou. E foi nesse momento que o Sr. Darcy conseguiu se explicar e falou que não era exatamente como o militar tinha falado, que a história era totalmente diferente. A história do militar fez com que o Darcy fosse o vilão e ele o mocinho, porém a história real era totalmente diferente. E a Lizzie gostava do Sr. Darcy, então ela ficou bastante chateada por ter negado o pedido. E o Sr. Bingley, ele se apaixonou, como eu disse, ele se apaixonou pela irmã da Lizzie e pediu ela em casamento. E nesse momento, o Sr. Darcy viu uma outra oportunidade de pedir ela em casamento também, pois ela achou que ela tinha mudado o seu sentimento por ele. E exatamente foi isso. Ele pediu ela em casamento falando que
Com uma palavra, o silenciaria para sempre ou faria com que eles passassem o resto dos dias juntos. E Alice, como estava apaixonada por ele, já tinha esclarecido toda a história, resolveu aceitar o pedido. A autora, atrás do livro, fala que ela resolveu criar essa história justamente por essa intenção de que a gente tem muito preconceito sobre as pessoas e que muitas vezes, a gente deixa se levar por ele e não dá brechas para a pessoa se explicar ou mostrar de fato quem ela é. Então, ela disse que o que motivou ela a criar essa história foi exatamente isso. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do livro. E caso vocês queiram, não são muito de ler, vocês também podem estar assistindo o filme Orgulho e Preconceito, que eu recomendo bastante também. Muito obrigada pela atenção. Estou sem palavras de novo. Ai, gente, muito bom, Raquel, né? Acho que a forma como você encerra o livro é bem importante, porque, de fato, né, às vezes a gente acaba se deixando levar, né, mais por falas dos outros, né, e muitas vezes a gente acaba não conhecendo, de fato, né, a pessoa. E aí é um livro mais de romance, porém é um contexto totalmente diferente do nosso, né? Então é uma realidade totalmente diferente da nossa. Gente, parabéns, né? Parabéns a todos, né? Acho que foi, né? O contexto foi maravilhoso, né? Esse desafio, todas as histórias, todo esse envolvimento, né? Em relação a isso. Antes da gente encerrar, a Jove tem alguma colocação? Não, por hora não. Eu só quero saber se você vai continuar a tua história agora ou depois, para me organizar. Sim. Então, pessoal, antes de eu encerrar aqui, tá, gente? A turma, então, tá? Todos os alunos da turma, eu já vou abrir uma chamada lá na sala da turma, tá? Para vocês ingressarem lá, certo? Por quê? Porque a gente vai seguir a contação de histórias, aí temos mais 10 para contar hoje à tarde. Oi, Jovi. Aguardem na sala até finalizar, tá, pessoal? Depois vocês se encaminham para outra sala, ok? Bem importante, né, prof. Jovem, enquanto isso, que vocês façam a avaliação do evento, gente. Eu acho que essa foi unânime, essa atividade, a gente gostou muito da rede, todo mundo aqui está estarrecido, né? Então é legal também que vocês façam essa avaliação, porque para nós é bem importante para a gente, para os próximos eventos. Comentem, fiquem à vontade, coloquem seus comentários lá. E, prof, sem palavras também, fantástico. Eu que agradeço pelo convite, né, a Jove convidou e eu já aceito, né? Eu gosto muito da parceria com a Jove, né? A gente está sempre conversando e trocando ideias, né? Então, acho que é por aí, né? A gente precisa da parceria para a gente ir construindo, né? Eu só quero finalizar a leitura da crônica, porque ainda tem mais um capítulo da crônica da borboleta amarela, não terminou ainda. Acho que eu vou fazer a leitura, daí depois a gente dá os encaminhamentos. Então, gente, seguindo a crônica da borboleta amarela, né? Eu ontem parei minha crônica, no meio da história da borboleta que vinha pela rua Araújo, Porto Alegre. Parei no instante em que ela começava a navegar pelo oitão da Biblioteca Nacional. Oitão, uma bonita palavra, usa-se no Recife. Lá todo mundo diz, no oitão da Igreja São José, no oitão do Teatro Santa Isabel. Aqui a gente diz, do lado, dá no mesmo, porém oitão é mais bonito. Oitão, torreão. Falei em torreão porque no ângulo da biblioteca há uma coisa que deve ser o que se chama de torreão. A borboleta subiu um pouco por fora do torreão. Por um instante acreditei que ela fosse voltar, mas continuou ao longo da parede. Em certo momento, desceu até perto da minha cabeça como se quisesse dizer, estou aqui. Logo subiu novamente. Foi subindo até ficar em face de um leão. Aliás, há várias.
cada uma com uma espécie de argola na boca, na biblioteca. A pequenina borboleta amarela passou junto ao focinho da fera, aparentemente sem medo, sem o menor susto. Minha intrépida, pequenina, vibrante borboleta amarela, pensei eu. Que fazes aqui sozinha, longe de tuas irmãs que talvez estejam agora mesmo adejando um bando álacre da beira de um regato? Entre moitas amigas? E aonde vais sobre o cimento e o asfalto, nessa hora em que já começa a escurecer? Ó tola, querida pequena borboleta amarela. Vieste talvez de Goiás, escondida dentro de algum avião. Saíste do calabouço, olhaste pela primeira vez o mar. Depois, mas um amigo me bateu nas costas, me perguntou: como vai, bichão? O que você está fazendo aí? Levei um grande susto e tive vergonha de dizer o que estava olhando. Uma pequena borboleta. Ele poderia chegar em casa e dizer: encontrei hoje o Rubem. Na cidade, parece que estava caçando borboleta. Me lembrei de uma história de Lúcio Cardoso, que trabalhava na Agência Nacional. Um dia acordou cedo para ir trabalhar. Não estava se sentindo muito bem. Chegou a se vestir, descer, andar um pouco junto da lagoa, esperando condução. Depois viu que não estava mesmo bem. Resolveu voltar para casa. Telefonou para um colega, explicou que estava gripado, até chegar a se vestir para ir trabalhar. Mas estava um dia feio, com um vento ruim, ficou com medo de piorar e demorou um pouco no bate-papo. Falou desse vento, você sabe, era o noroeste, que arrastava muita folha seca. Com certeza mais tarde vai chover, etc, etc. Quando o chefe do Lúcio perguntou por ele, o outro disse: ah, o Lúcio hoje não vem não. Ele telefonou, disse que até saiu de casa, mas no caminho encontrou uma folha seca e de maneira que não pôde vir e voltou para casa. Foi a história que lembrei naquele instante. Tive, por que não confessar, tive certa vergonha de minha borboleta amarela. Mas enquanto trocava algumas palavras com um amigo, procurando despachá-lo, eu ainda vigiava minha borboleta. O amigo foi-se, por um instante julguei, aflito, que tivesse perdido a borboleta de vista. De maneira que vocês tenham paciência. Na outra crônica vai ter mais história de borboleta. Mas, como eu ia dizendo, a borboleta chegou. Prof, seu mudo foi ativado. Acho que alguém ativou um mudo aí. Me emudeceram? Ai, gente. Será que eu falei Tava bastante? na hora que ele voltou para casa porque encontrou a folha seca. Ah, tá. Ah, tá aqui. Beleza. Tá. Legal. Foi a história que lembrei naquele instante. Tive por que não confessar, tive certa vergonha de minha borboleta amarela. Mas enquanto trocava algumas palavras com um amigo, procurei despachá-lo. Eu ainda vigiava a minha borboleta. O amigo foi-se. Por um instante julguei, aflito que tivesse perdido a borboleta de vista. De maneira que vocês tenham paciência. Na outra crônica vai ter mais história de borboleta. Mas como eu ia dizendo, a borboleta chegou à esquina da Araújo Porto Alegre com a Avenida Rio Branco. Dobrou à esquerda, como quem vai entrar na Biblioteca Nacional pela escada ao lado. E chegou até perto da estátua de uma senhora nua que ali existe. Voltou, subiu, até mais além da copa das árvores, que há na esquina, e se perdeu. Está claro que esta é a minha maneira de dizer as coisas. Na verdade, ela não se perdeu. Eu é que perdi ela de vista. Era muito pequena, e assim do alto contra a luz do céu esbranquiçado da tardinha, não era fácil vê-la. Cuidei um instante que atravessava a avenida em direção à estátua de Chopin, mas o que eu vi era apenas um pedaço de papel jogado, não sei de onde. Essa falsa pista foi a que me fez perder a borboleta. Quando atravessei a avenida, ainda procurava no ar, quase sem esperança, junto à estátua de Floriano. Dezenas de rolinhas comiam farelos que alguém todos os dias jogava ali. Em outras horas, além das rolinhas, juntavam-se também ali pombos, desses grandes, de reflexos verdes e roxos no papo. E alguns pardais, mas naquele momento havia apenas as rolinhas. Deus sabe que horários têm esses bichos do céu. Sentei-me num banco, fiquei a ver rolinhas. Ocupação ou vagabundagem, sempre doce.
a que me dedico todo dia uns 15 minutos. Dirás, leitor, que esse quarto de hora poderia ser bem mais aproveitado, mas eu já não quero aproveitar nada. Ou melhor, aproveito, no meio dessa cidade pecaminosa e aflita, a visão das rolinhas que me faz um vago bem no coração. Eu poderia contar que uma delas pousou na cruz de Anchieta. Seria bonito, não seria verdade. Que algum dia deve ter pousado, isso deve. Elas pousam em toda parte, mas eu não vi. O que digo e vi foi que uma pousou na ponta do trabuco de Caramuru. Falta de respeito, pensei. Não sabes, rolinha, cor de tabaco lavado, que esse é o pai do fogo, filho do trovão? Mas essa conversa de rolinha vocês compreendem. É para disfarçar o meu desapontamento pelo sumiço da borboleta amarela. Afinal, arrastei o desprevenido leitor ao longo de 3 crônicas de nariz no ar, atrás de uma borboleta amarela. Cheguei a receber telefonemas. Eu só quero saber o que vai acontecer com essa borboleta. Havia no círculo das pessoas íntimas uma certa expectativa, como se uma borboleta amarela pudesse promover grandes proezas no centro urbano. Pois eu decepciono a todos. Eu morro, mas não falto com a verdade. Minha borboleta amarela sumiu. Ergui-me do banco, olhei o relógio, saí depressa, fui trabalhar, providenciar, telefonar. Adeus, pequenina borboleta amarela. Então, aí está o segundo capítulo da Borboleta Amarela, né, do Rubem Braga. É uma crônica que fala muito, né? Já as crônicas já falam, né, do nosso dia a dia, mas para a gente pensar também um pouco nos detalhes, no nosso dia, né? E o quanto toda essa magia, né? Toda essa grandeza que os contos, que as histórias, que a literatura, elas trazem para nós de aprendizagem, né? Então eu gostaria, né, de encerrar aí, antes a Jovi tem o sorteio, né, eu vou encerrar a minha fala, digamos assim, né, agradecendo imensamente pela participação de todos, agradecendo principalmente aí aos 10 jovens que aceitaram o nosso desafio, né, claro que agora nós continuamos na outra sala a apresentação, que é uma atividade da unidade curricular 5, né, então nós seguimos a nossa atividade na outra sala, e agradecer a participação de todos, a colaboração, né, aí os chats que vocês foram trazendo, foi muito bacana, gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, fico muito grata pelo convite, né, Jovi, brigadão, estamos sempre aí, né, muito obrigada, Jovi, pela oportunidade, e passo a palavra para ti, então. Ok, Prof. Ju, alunos, contadores de história, o que falar desse momento, né? Nossa, foi show, gente, foi show, sem palavras, foi maravilhoso, realmente foi inspirador para algumas unidades, ou a grande maioria, com alguns insights já para os próximos anos, para que a gente aprimore essa atividade durante a Semana do Livro e da Biblioteca, ou em outros momentos que a gente achar necessário, né? Então, realmente, assim, é só agradecer a todos vocês, né? Então, o fechamento do momento se dará daqui uns minutos após o sorteio do brinde. Eu acredito que vocês também estão ansiosos para saber quem é o vencedor daquele lindo brinde que foi postada a foto no chat, né? Então, vamos a este momento, para não se estender tanto, e tendo em vista que os demais colegas também, a turma, né, continua a contação de história em sala. Ok, pessoal, alguma colocação do pessoal da rede, talvez, que queira estar compartilhando? Acho que a Sandra vai apresentar o vídeo do TikTok, né, Sandra? Isso. Então, eu pensei em passar para eles o vídeo do TikTok. Ok, Sandra, fique à vontade. Então, pode ser nesse momento? Isso. Eu estou compartilhando a minha tela. Vejam no... Está carregando, Sandra.
está lançando o super prêmio da Semana do Livro e da Biblioteca? Você quer participar? Então faça um vídeo falando dos seus livros favoritos. O vídeo mais criativo ganhará uma mochila do Senac. Acho que não está aparecendo, gente. Eu acho que não está aparecendo o vídeo. Porque não apareceu. Agora tá aparecendo. Só voltar o vídeo. Agora tá. Só volta no início que vai. Faço alguma coisa? Volta no início, Sandra, tá aparecendo. Agora parou de compartilhar a sua tela, Sandra. Nossa. Parou? Agora tá a tua tela Agora estamos vendo compartilhada. a tua tela, sem o vídeo, porém. Tua área de trabalho. Nossa, é porque tá lento. Tá bom. Deve ter um delayzinho, né? Gente, até que a Tá Sandra rodando. coloca. Do desafio. Você quer ganhar o super prêmio da Semana do Livro e da Biblioteca? Você quer participar? Então faça um vídeo falando da semana ou indique os seus livros favoritos. O vídeo mais criativo ganhará uma mochila do Senac. Deu certo? Deu para travadinho, mas deu para ver, gente, acho, já. Sim, show, gente. Vou postar o Compartilhando. texto também ali no chat. Aí quem tiver interesse, né? Coloquei ali, Sandra, o texto. Ótimo. No chat já. Agora vamos ao sorteio com a Jove. Quem será o Vamos sorteio? lá. Antes do sorteio, eu só preciso compartilhar que temos bibliotecárias da rede querendo levar os alunos de Chapecó para a unidade deles. Então, pessoal, meu Deus, não me deixe. Não me deixe. Brincadeiras à parte, né? Então, vamos ao sorteio. Eu vou compartilhar as telas. Então, nós tivemos 97... Aqui. Nós tivemos 97 respostas, ou seja, 97 participantes preencheram a lista de presença. Tá? Então, aqui no sorteador, eu vou colocar de 1 a 97. E agora vamos ver quem é o sortudo. Tcharam! 51. Quem será o número 51? Vamos abrir a planilha aqui de Excel. Achei que ele ia lá para o downloads. Gente, hoje, desculpem até pela situação da internet, está oscilando muito. Tivemos alguns percalços durante a execução do momento, mas devagar e sempre a gente está conseguindo concluir a atividade. Grande suspense, quem será? Quem será? Número 51 e o Excel demora para abrir. Tem que ser com emoção, gente. Muita justamente, emoção. Muita emoção. Ali o coração já está saindo pela boca. Quem é? Vamos lá. E ainda vamos falar em emoção hoje, né, gente? Não, hoje muitas emoções. Então, 51. Giana Lago Giavanoni, de Chapecó, está na sala? Então, por Pode gentileza... repetir o nome, Jovem? Só um pouquinho.
Diane? Giana Lago Ela respondeu que está na chamada. Ela já respondeu no chat. Ah, isso aí. Abre tua câmera, por gentileza, dá um oi aí pro grande grupo, para quem está participando, Giana. É possível? Mas ela está participando, inclusive, eu acredito, você é colega dessa turma que está apresentando a contação de história? Giana? Então, a prof. Juliana acabou de me dizer que ela é aluna desta turma que estava apresentando a contação de história, tá, pessoal? Então, parabéns, Giana. Obrigado por estar aqui conosco neste momento. E seguimos para o fechamento. Alguma colocação, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não? Marcelo. Sim, já vamos lá. Eu só não vi o número da planilha, não sei se para vocês apareceu ali, só para a gente deixar registrado que 51 é a menina certinho. Não apareceu. Se você puder compartilhar então a planilha, só para deixar bem registrado certinho, né, Jove? Então, compartilha a tela, ou tua área de trabalho, ou só a planilha. Isso. Só para não ficar dúvidas para o pessoal. Ótimo. Isso. Show. Perfeito. Isso Fechou? Mesmo. Já dá para perceber ali o número 51. Obrigado, Jove. Isso, por nada. Até desculpa, acho que foi uma falha de compartilhamento de tela. Então, pessoal, vamos... Alguma colocação? Não? Então, pessoal, por gentileza, abram as suas câmeras. Precisamos registrar esse momento, não digo histórico, né? Mas nós precisamos registrar esse momento tão especial, tão importante para a Semana do Livro e da Biblioteca. Foi um momento, assim, até emocionante, porque foram muitos elogios para todos, entre alunos, profs, enfim, a rede toda comentando sobre a contação de histórias, algum querendo jovens para eles, né? Mas, enfim, eu não deixando, então tá uma disputa. Enfim, muito legal, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Mais alguém abrindo câmera? Axon, por gentileza. Raquel, Cauana. A Jamile, por gentileza, que está aparecendo na minha tela, né? Então, por gentileza, vamos... Jamile está aqui comigo, ó. Meu computador não tem câmera. Na minha tela, Jamile não está aberto. Vamos lá. Pra cá, tá. Então, pessoal, alguém da rede faz os prints, por gentileza. Fiquem estátuas agora. Isso, estátuas, sorriem, pessoal. Nossa, que pessoa. Ok, pessoal? Ok, aqui consegui. Eita, show. Sozinhas. Então, muito obrigado. Obrigado os webcam, né? Então, vamos finalizando o nosso grande momento, né? Agradeço imensamente a presença de todos, foi um ótimo encontro, né, sem palavras, porque realmente nós estávamos aqui, né, Prof. Ju, ansiosos por esse momento, não sabíamos se realmente ia dar tão certo quanto deu. Nós conhecemos a capacidade dos nossos jovens, mas a execução, principalmente estadual, né, então isso para nós é gratificante, mas ao mesmo tempo a gente fica meio ansioso para saber, será que vai dar certo, será que não vai dar? Enfim, foi um momento muito bom, né, com todos. Então, agradeço, Prof. Juliana, pela excelente condução e organização, pelo aceite em estar participando nesta semana, principalmente estadual, que foi um desafio, era para ser só interno, né, mas estendemos ao estado, isso foi muito bacana. Também agradeço aos alunos participantes, né, por este grande desafio, porque realmente nós tínhamos alunos aí que estavam ansiosos, com medo da apresentação, da desenvoltura, enfim, todos foram muito... foi um show, né, gente? Foi um espetáculo essa contação de histórias dos jovens, então foi muito bacana, obrigado por ter aceitado também, né, Ju? Agradeço ao pessoal da rede também por estar aí dando suporte por este momento, as falhas, enfim, corre aqui, corre lá, deu tudo certo.
enfim, a todos, se nós tivermos pessoas também, se nós temos pessoas de outras instituições, outros estados, enfim, agradeço a presença de todos por fazer parte deste evento, deste momento tão especial. Enfim, pessoal, foi um show, né, a nossa contação de história. Então, é uma salva de palmas. Deixa aberto, então, se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Algum aluno queira falar alguma coisa? Este é o momento, senão encerramos este momento de contação de história. Giana, só lembrando, quando o teu brinde chegar em Chapecó, eu vou entrar em contato contigo para que você faça a retirada desse brinde aqui na biblioteca do Senac. Ok, Giana? Então, pessoal, nada mais a declarar. Muito obrigado pela participação de todos novamente. E contem conosco sempre que vocês precisarem e convido vocês a participar. Temos mais algumas atividades até sexta-feira. Então, hoje à noite, às 19h, nós temos Administrando as Finanças Pessoais. Amanhã nós teremos, às 14h, uma palestra de saúde mental. Às 19h, Equilíbrio Mental nas Organizações. E às 20h30 nós teremos o Sarau Literário, um momento com mais de 15 atrações, digamos, que o pessoal vai contar, vai declamar, vai cantar, enfim, vai tocar, são várias atividades, um momento bem bacana e bem interativo. Então, participem, fica o convite. Inclusive da questão do desafio do TikTok, participem também, esperamos vocês. Ok, pessoal? Então, tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.